37, do 1 em diante. Acharam? Diga amém. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, quantos anos? 17. Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que dos outros filhos, porque lhe havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no ainda mais, e não mais falavam amigavelmente com ele. Certa vez, José teve o quê? Um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo muito mais. Ouçam o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai ser nosso governador? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que ele tinha tido. Depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram um ciúme dele. O pai, porém, refletia naquilo. Amém? Que ele está sentado. Galerinha, nós vamos falar nesta noite e vamos pensar um pouco sobre isso. Sonho. Sonho. Não é o sonho da padaria, tá? Que talvez veio na sua cabeça agora. Mas é aquele sonho que Deus colocou no seu coração, na sua vida. Certa vez, numa escola, e eu sei que vocês vão na escola e gostam muito de escola, tinha um atleta dando uma palestra. Ele era um corredor, já tinha ganhado algumas medalhas. O nome dele era Charlie Paddock. E ele foi lá na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, e dando uma palestra para uma galera de adolescentes igual a de vocês, incentivando, tal. E de repente, depois que acabou a palestra, chega um garotinho, um negro, magrinho, ranzinzo, chega, puxa assim a roupa dele e diz: o senhor sabia que eu também tenho sonho de ganhar uma medalha de ouro? Aquele atleta olhou para o garoto e disse uma frase, que é o que eu quero que você também leve a sério essa frase. Ele olhou para aquele garoto e disse: acredite no seu sonho e lute por ele. Acredite no seu sonho e lute por ele. Os anos se passaram e no ano de 1936 tinha um louco, um mané desvairado da cabeça lá na Alemanha, chamado Hitler. Você já ouviu falar dele? E ele achava que existia uma raça superior, a raça ariana, principalmente quem é pele clara, cabelo clarinho, olho clarinho. Esses são os melhores. E nesse ano 36, justamente em Berlim, acontece uma Olimpíadas. Aquele garotinho que tinha puxado a roupa do atleta e falado que tinha o sonho de ganhar uma medalha de ouro, ele levou a sério as palavras que ele ouviu para acreditar no sonho dele. E ele estava lá em Berlim. O nome dele era Jesse Owens. Esse menino, agora um jovem, cheio de força, cheio de vigor, calou uma multidão, calou a boca de Hitler ao ganhar a medalha de ouro dos corredores. E ele quebrou todos os recordes. Ele acreditou no sonho
e foi até o final. Quando estavam voltando para a sua cidade, para a sua terra, para os Estados Unidos, ele se encontra com outro garoto, com o Harrison. E o garoto falou a mesma frase para ele: ei, sabia que eu também tenho um sonho de ganhar uma medalha? E ele se lembrou lá atrás, de quando ele era um menino. E ele falou a mesma frase: acredite no seu sonho e lute por ele. Nós estamos aqui diante de um texto adolescente de José. Você já ouviu a história de José? José, o sonhador, o Zezinho. Zezinho, o sonhador. Ele era filho de Jacó. Jacó, ele gostava mais de José porque era o primeiro filho da mulher amada. Você imagine isso. Vocês conhecem a história de José e de Jacó? Jacó, ele trabalhou 14 anos para conseguir casar com a Raquel, que era a mulher que ele amava, 14 anos. Isso é amor. Tem uns adolescentes aí que estão 14 dias dizendo que gosta de uma menina e ela já está se derretendo. Esse aqui, 14 anos, para provar que amava a Raquel. Só que a Raquel não conseguia ter filhos. Ele teve outros filhos, mas não com Raquel, até que nasceu José. Então José, ele era muito paparicado, muito amado. Ele ganhou de presente uma coisa que os outros irmãos não tinham: uma capa longa, colorida, mangas longas, diferenciando dos outros irmãos. Claro, José se achava com aquela capa, né? Ele tirou uma foto com aquela capa e colocou no Facebook dele como perfil, né? Imaginem, era a capa muito linda, era coisa, diferenciada de todos os outros. Esse era o José, paparicado, amado, querido. Os irmãos já tinham o pé atrás com ele. Só que um dia ele foi dormir. Como de costume, deixou o celular dele para despertar às 7 da manhã e dormiu. E o Senhor deu um sonho a José. Deus deu um sonho a José. E o sonho dele era que eles estavam trabalhando, ajuntando os feixes de trigo, amarrando. De repente, o feixe de José fica em pé. Todos os irmãos dele se curvavam diante dele. De manhã ele acordou feliz e os irmãos: o que aconteceu? Sonhou com a namorada hoje? Ele disse: não, eu tive um sonho diferente. Eu sonhei que nós estávamos lá juntando os feixes, o meu ficou em pé, vocês curvaram. Quando os irmãos José ouviram isso, ficaram com mais ódio dele, com mais ciúme. Ok, o tempo passou. Numa outra noite, normal, como todas as outras, celular para despertar às 7, dormiu. José teve um outro sonho. Acordou no outro dia, radiando os irmãos, e nem vão perguntar. Mas o pai pergunta: e aí, o que aconteceu, filho? O que você está sorrindo, feliz? Eu tive um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Todo mundo ficou assim: nossa, ele está dizendo o quê? Que o pai, a mãe, os irmãos vão se curvar diante dele? Os irmãos, a partir daquele momento, a Bíblia diz, odiaram muito mais José. Mas o último versículo que nós lemos assim: Jacó, porém, que era um homem experiente em sonhos, refletia naquilo. Galerinha, Deus, ele coloca sonhos em nossos corações. Se eu perguntar aqui, eu espero ouvir que todos os adolescentes aqui têm um sonho. Assim como José, que era um sonhador, nós somos sonhadores. Falando em sonho, até me lembrei dos meus filhos, né? Eles gostam de uma musiquinha lá do filme da Enrolados, né? Eu tenho sim, um sonho sim, né? Onde os personagens entram num lugar cheio de bárbaros guerreiros, mas todos eles também têm um sonho, né? Porque todo mundo tem um sonho. Mas os sonhos que Deus coloca em nossos corações são sonhos grandes. Sonhos que, olhando assim, parecem irrealizáveis. Assim como Deus colocou esse sonho no coração de José. Mas o grande problema é que tem muito adolescente, muito jovem, muito irmão, que não mais acredita no sonho que Deus deu. E mais, alguns chegam a sujar esse sonho, a abrir mão desse sonho,
a desprezar o sonho que Deus deu. Por isso que eu quero refletir com vocês nesta noite, adolescente, algumas coisas, obstáculos que nós precisamos ultrapassar para ver o sonho realizar-se na nossa vida. Sonhar é bom, sim ou não? Sim. Quanto custa sonhar? Nada. Sonhar não custa nada. Agora, para ver o sonho realizado tem um preço. Tem um preço. E José, ele, com a sua história de vida, nos mostra que vale a pena pagar esse preço. Nós precisamos vencer alguns obstáculos, adolescentes. E eu gostaria de falar justamente isso para você. Acredite no seu sonho, mas que essa crença, essa fé no sonho venha te colocar no campo de batalha para lutar com unhas e dentes pelos seus sonhos. Só assim você vai vencer os obstáculos. Primeiro grande obstáculo, repita comigo: perseguição. A Bíblia deixa bem clara que os irmãos de José passaram a odiar ele. Odiar ele. E daí, certo dia, lá vai os irmãos, vão sair de manhãzinho cedo, levar os rebanhos, para ir pastar e tal. Eles falaram para o pai que ia para a região de Siquém, foram. Não voltaram, o pai falou: José, vai lá, por favor, ver onde estão os seus irmãos. E José, muito obediente, foi. Chegou lá na região de Siquém, não encontrou ninguém. Daí viu uma pessoa: ei, você não viu uns rebanhos com os jovens aqui, cuidando dos rebanhos? Ah, sim, eles foram um pouco mais para adiante. Lá vai José. Quando José está chegando de longe, os irmãos, conhece aquela capa. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Os irmãos já tinham rotulado isso. Sonhador, que bom que a fama dele não era diferente, né? Que bom que era o sonhador. Tem adolescente, infelizmente, não é mais conhecido como sonhador, né? Quando chega na escola, todo mundo diz: lá vem aquele que fica com todo mundo, lá vem aquela que fica com todo mundo, lá vem o fulano de tal. Que você venha a ser conhecido como alguém que tem sonhos grandes. Lá vem o sonhador. E José foi chegando. Quando ele estava próximo, os irmãos combinaram: ei, hoje nós vamos acabar com os sonhos de José. Vamos dar uma lição nesse moleque para ele se colocar no lugar dele. E eles planejaram então, de início, jogar José num buraco. Jogaram ele numa cova. Rubem disse: não vamos matar, joga aí isso. Rubem queria depois ir lá pegar ele. Mas os outros irmãos, quando viram que estava vindo uma caravana de ismaelitas, eles falaram: vamos vender, nós vamos ganhar dinheiro com esse moleque. E acabaram vendendo José. Você precisa entender uma coisa, adolescente. Tem muitas pessoas usadas pelo diabo para tentar destruir os seus sonhos. E você, que tem um sonho de Deus aí batendo no seu coração, vai sofrer perseguição. Vai ter gente querendo destruir o seu sonho. Você pode ter certeza disso. Isso acontece como? De várias maneiras. Começa com xingamento, começa com apelido, começa com palavras assim, que parece: é zoeira, seu burro. Você não serve para nada. Você não vai ser nada na vida. Opa, o diabo faz questão de estar sempre lembrando isso. Se lembra que você não vai dar nada na vida? Se lembra que você, e até pessoas bem pertinho, pessoas aí da família falaram que você não vai dar nada, que você é realmente um burro? O diabo faz questão de ficar lembrando isso na sua mente. Ei! E tem adolescente aqui que tem acreditado nisso. Tem adolescente aqui que tem dado margem para que a perseguição afete a sua vida. Não acredita nisso. Ei, adolescente, não acredita nas palavras, não acredita nesse tipo de perseguição verbal que tentam lançar sobre você. Sabe por quê? Porque você pertence a Deus. Deus colocou os sonhos dentro de você. Acredite nele. Ele é o Senhor que faz o impossível acontecer. Leve a sério os sonhos de Deus. Não deixe que essas palavras venham distorcer isso na sua vida. Pode ser críticas. Porque
olha onde você nasceu. Você nasceu na pobreza, você nasceu na miséria, você nunca vai ser ninguém. Ei, vai ter perseguição para todos aqueles que têm um sonho de Deus, mas não deixe que a perseguição destrua os seus sonhos. Não fique preso nas palavras do inimigo. Mas lembre-se, sempre que você falar que tem um sonho, sempre que você mostrar que tem um grande objetivo, vai levantar oposição, querendo puxar o teu tapete. Mas lembre-se, quem está contigo é maior. Então, vença o obstáculo da perseguição. Tem um grande outro obstáculo que nós vemos aqui, porque os irmãos de José pegam ele e dizem, vamos ganhar dinheiro com ele? Vamos. Vende ele para ismaelitas, que vinham de Midian e estavam indo para o Egito. Ou seja, vamos colocar ele lá no Egito. Lá não tem como o sonho dele se realizar. Por quê? Egito é terra de escravo. Egito é terra onde esses camaradas que nem ele, bonitinho, vão ter que ralar na vida, apanhar sem ganhar nada. Vão ganhar de vez em quando lá um pãozinho para manter as energias, mas é só trabalhar, só apanhar. Lá também ele vai esquecer de Deus, porque lá ele serve a outros deuses. Vamos acabar com o sonho de José, colocando ele num outro contexto, num contexto diferente de tudo aquilo que ele aprendeu. E lá vai José, amarrado como escravo para o Egito. E lá ele se torna escravo. Agora, o que me chama a atenção aqui é que José, ele consegue vencer os obstáculos da cultura e ele não adere àquela cultura na questão dos seus valores, que estavam ligados com a religião. Lá no Egito, eles adoravam os seus deuses. Era o Deus Sol, era o Deus Rio, era o Deus Natureza, e assim tinha. Todos os elementos da natureza representavam uma divindade. E eles sabiam que se José conhecesse esses deuses, ia abrir mão dos valores, mas foi diferente. José, ele não abriu mão do Deus que ele conhecia. Na verdade, ele levou a sério aquilo que Paulo ia falar há 2000 anos depois. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, ele estava num lugar diferente, mas o coração dele pertencia ao Senhor. Isso aqui é uma coisa importante que nós precisamos levar muito a sério hoje. Por quê? Porque você, adolescente cristão verdadeiro, eu falo verdadeiro porque assim, nós estamos no Brasil, né? E o Brasil diz que aqui a religião predominante é o cristianismo. Só que você encontrar gente exercendo de fato um cristianismo verdadeiro é muito difícil ainda, né? Se você sair para fora. Então você que tenta viver uma vida cristã autêntica, você é exceção. Você sempre está lá na escola, você está na vizinhança, você está na internet e você é exceção. Agora, a pergunta é, você tem se conformado, entrado na forma do mundo ou não? Gente, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Isso aqui você vê nos mínimos detalhes. A capa da Galileu, desse mês de maio, falou sobre Facebook. O tema da reportagem era assim, tudo por uma curtida. E foi colocando vários casos, né? O que as pessoas, os adolescentes, os jovens têm feito para receber curtida no Facebook. É gente que pega a colher de canela, coloca na boca para cuspir, filma isso e joga lá. É gente que coloca a cabeça de cavalo, tira uma foto para receber curtida. É gente colocando, expondo o seu corpo, né, em trajes indecentes para receber curtida, elogios na internet e assim por diante. A internet e o Facebook, ele revela muito do teu caráter, da tua personalidade e quem está no coração, no teu coração, no trono da tua vida. Porque se você está lá, seguindo o costume do mundo, que é justamente isso, é fazer qualquer coisa para receber uma curtida, mas aquilo que você faz não agrada a Deus, ei, você já está no caminho errado, você já está matando os sonhos que Deus colocou no seu coração, e vai se frustrar, sim. Nós temos que ter um grande cuidado com isso, para não entrarmos na forma do mundo. Não podemos entrar na forma do mundo. E as propostas são muitas, mas mesmo lá, aonde talvez na sua sala de aula,
eles não adoram ao Senhor, eles não glorificam, eles não vivem uma vida verdadeiramente cristã. Seja você diferente, e assim você vai ver os sonhos de Deus se realizando na sua vida. José, ele chega lá no Egito, e trabalhando como escravo, eu vejo que José, ele superou também um obstáculo que infelizmente parece presente na vida dos adolescentes hoje, que é a preguiça. Deixa eu falar uma coisa para vocês, adolescentes. Vocês são uma geração de adolescentes que viram e têm visto o pai de vocês viciado em trabalho. Sim ou não? Os pais de vocês são uma geração assim, extremamente viciado em trabalho, o que não é bom, precisa ter o equilíbrio. Inconscientemente, a lógica de vocês é a seguinte: eu não quero levar a vida que meus pais levam. Por quê? Porque adolescente gosta de curtir, e isso é bom, só que precisa ter um equilíbrio. O que está acontecendo é que adolescentes daí têm caído para o outro extremo, não está vivendo uma vida equilibrada, mas é só curtição, Quando eu olho para a vida de José, eu até fico imaginando os irmãos dele, né? E esse camarada aqui era paparicado pelo papai, bajulado, ganhava roupinha nova, eu quero ver agora o que vai sobrar dele. E José, ele mostra-se um excelente trabalhador. Tudo que ele pegava para fazer prosperava. E daí tinha um homem muito importante lá no Egito, né? Ele era um dos grandãos lá do faraó, e ele vê José: rapaz, olha esse moço aí, vou comprar ele. Compra José e coloca dentro da sua casa. O nome desse homem era Potifar. E daí, olha só o que a história nos diz. Potifar chega para José e deixa ele trabalhar. José trabalha, prospera, é promovido. Chegou um momento que Potifar disse assim para ele: ó, José, eu tenho visto que você é um trabalhador excelente, então está aqui o meu cartão de crédito, a partir de hoje as contas da casa é contigo, está aqui a minha senha do Facebook, quem vai atualizar o meu perfil é você, quem vai cuidar da minha casa, José, é você, quem vai administrar a comida, quem vai administrar o dinheiro, quem vai mandar e desmandar nos empregados da minha casa, é você, José. Você é um homem de confiança. E José exerce então isso, toma posse disso, e mostra a importância de nós superar aquelas expectativas erradas que alguém tinha sobre nós. José, ele venceu a preguiça. E você, adolescente, que quer realmente ver os sonhos de Deus acontecendo na sua vida, você precisa superar a preguiça. Você precisa vencer a preguiça. E tem adolescente, eu conheci um adolescente que ele era tão preguiçoso, que a primeira coisa que ele ensinou para o cachorro dele era pegar o controle remoto. Para ele não precisar se levantar, né, ele ensinou o cachorro, assobiava, o cachorro vinha lá na estante, pegava o controle remoto e trazia na mão dele. Infelizmente, tem gente assim: ei, vocês são uma geração chamada para excelência. O escritor de Provérbios diz que o preguiçoso é como fumaça nos olhos, arde. E eu falo isso para vocês, adolescentes, porque a geração de pais viciados em trabalho, muitas vezes para compensar a ausência dele com os filhos, o que ele faz? Acaba dando tudo. E o filho, ele cresce, vocês crescem, com mentalidade que tenho tudo, papai, né, que eu quero, papai dá, né? Posso me jogar no sofá, posso ficar o dia na internet, no Facebook, jogar e tal, não preciso me preocupar com a vida. Não é assim. Você vai ver que se o tempo passar e você for um marmanjão dentro de casa, de filho queridinho que ganhava tudo, você vai levar um pé na bunda. Porque o teu pai e tua mãe vai chegar um momento e diz: filho, vai trabalhar, filho, se vira, filho. Só que o problema é que quem é preguiçoso hoje não vai estar preparado para a vida amanhã. Por isso, adolescente, quer ver os sonhos que Deus colocou em você se cumprirem? Vença a preguiça, estude mais, se discipline mais,
Trabalhe já em casa. Ei, não vai aparecer um anjo quando você completar 18 anos e fazer assim, ó, plim, agora você recebeu um espírito de trabalhador. Não. E tem adolescente que acha que é assim. A mãe pede para lavar a louça, não lava. Pede para arrumar a cama, não arruma. Pede para varrer, não varre, não faz nada. Mas acha que vai se dar bem na vida. Não vai. Você precisa vencer o obstáculo da preguiça. Senão você vai frustrar os sonhos que Deus colocou dentro de você. E quem se dá mal não é Deus. Quem se dá mal é você. Só que o Senhor não quer isso para a sua vida. Por isso, Ele está me usando hoje para falar para você: vença a preguiça. Vença a preguiça. Termine o curso que você começou. Se está já pendurado, né? Estamos já na metade do ano, você já está com medo que vai rodar. Ei, tem ainda 7 meses aí para você estudar. Se dedica, estuda, luta, cara, que você vai conseguir. Agora, vença a preguiça. Porque se você deixar a preguiça te dominar, você não vai ver os sonhos se cumprirem na sua vida. José, ele venceu a preguiça. Trabalhador excelente, fazia tudo com o melhor possível. Só que, claro, você imagine isso, né? Moço bonito, trabalhador excelente, trabalhou como escravo, ele devia ser bombado. A Bíblia diz que ele era assim, ó, bonito e formoso, né? De aparência. Você imagine, não era aquele cara, né, barrigudinho que nem eu, né? Era um cara que tinha os bíceps, os tríceps, né, os quadríceps, tudo muito bem definido. Um dia, a mulher de Potifar começa então a olhar José. Só que Potifar tinha falado bem claramente: ei, você tem tudo, você tem a chave do cofre, a senha do meu cartão de crédito. Agora, a minha mulher é a única coisa que você não pode mexer. E justamente a mulher de Potifar, a esposa de Potifar, se encanta com José, com a beleza de José, com o charme de José. Quem era esse José? Daí ela começa a dar em cima dele. Um dia ela chega bem claro: ei, por favor, vem dar uma ficada comigo. Ei, na linguagem bem popular aí, vamos transar? José, na mesma hora: você está louca, mulher? Eu tenho liberdade aqui para fazer tudo, agora você eu não vou tocar. E tchau para ti. E saiu. Só que ela não parou por aí, né? José chegou já em casa, descansou, deitou na cama, o celular dele, pip, abriu uma mensagem dela: Zezinho, estou te esperando. No outro dia, pip, uma foto, aquelas fotos que as meninas tiram assim de cima, com uma blusa bem degotada, né? Zezinho, vem cá, estou te esperando. E a Bíblia diz que isso foi dia após dia, dia após dia, dia após dia. E chegou um momento onde ela arquitetou para que nenhum empregado estivesse na casa, porque ela pensou assim: bom, ele deve estar fazendo, né, uma média, né, está com medo que alguém venha e conte meu marido, né, ele é muito certinho, não quer queimar o filme dele com o chefe. Então vou fazer o seguinte, vou dar um jeito, mandar todo mundo embora e ficar só eu aqui. E lá estava ela, linda, maravilhosa, porque você acha que um cara como Potifar, que podia escolher a mulher que ele quisesse, sendo um grandão lá do Egito, ele ia escolher uma mulher feia? Era uma mulher linda, era uma mulher maravilhosa. E a gente, pelo contexto, vê que ela é uma piriguete, talvez, né, a pioneira das piriguetes. Ela arquitetou tudo. José chegou para trabalhar normalmente e ela agarra ele: cheirosão, hoje você não me escapa. Dá uma viradinha, olha aqui. José, ele tentou evangelizar ela? José saiu correndo, fugiu da tentação e não voltou mais. É claro que a maluca fez um escândalo, porque ela agarrou a capa dele e ficou com a capa dele. Fez um escândalo: tarado! Todo mundo veio, o que está acontecendo?
aquele jovem que tu colocou aqui e tal, tentou me abusar, enfim. Acabou com a vida de José, né, nesse contexto. Tentou prejudicar José. Agora, uma grande lição que José nos deixa para nós alcançarmos nosso sonho é isso: é vencer a tentação. Ei, o que é tentação? Tentação é tudo aquilo que tenta te levar ao pecado. Tentação em si não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Por isso, aqui tem uma coisa muito importante para você, adolescente. Você precisa aprender com José a fugir da tentação. Fuja da tentação. Paulo, quando ele queria formar um discípulo que era jovem que nem vocês, ele deixou um recado para o Timóteo. Ele diz: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Foge, foge. Porque tem adolescente que, tipo assim, sabe que aquele garoto é uma tentação. Sabe que aquela garota é uma tentação. Mas em vez de fugir, fica dando trela. Ei, esse cara, essa garota, vai destruir os sonhos de Deus na sua vida. Abra o olho. Você precisa fugir. Não importa se vão te chamar de boiola. Não importa se vão te chamar de burra, porque não ficou com o carinha mais lindo da escola. Ei, você tem um sonho muito maior que Deus te deu. Não ceda às tentações. Elas vão destruir os seus sonhos. José, ele é um contraponto do que lá na frente Sansão vai fazer. Sansão era do tipo que não fugia à tentação. Ele cedia à tentação. Você sabe o quanto de dificuldade Sansão trouxe para Israel e para a sua vida mesmo. Sansão não podia ver um rabo de saia, não podia ver uma gatinha que estava lá cheirando, indo atrás, se envolvendo com ela. Você sabe, a morte de Sansão, primeiro ficou algum tempo cego, trabalhando que nem um escravo e sendo zombado, até quando ele se arrepende, e Deus ainda dá mais uma chance, mas ele morre por isso. Eu imagino que os planos e sonhos que Deus tinha colocado em Sansão eram muito maiores, mas ele resolveu o quê? Ceder à tentação. Quando eu falo de tentação, não estou falando só de tentação sexual, tá? Porque tem muitos outros tipos de tentação que a gente precisa ficar ligado. É claro que a tentação sexual, escute isso, adolescente, escute isso. A tentação sexual, na nossa geração, é provavelmente o tipo de tentação que mais tem destruído sonhos de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos. Ou seja, você está achando assim, não, é que quando eu casar, daí tudo vai dar certo, porque daí eu vou, poder desfrutar as delícias do amor. Ei, se você não se controla agora, se você é promíscuo agora, se você fica com todo mundo agora, não acha que no dia do casamento, quando colocar a aliança, vai vir de novo o Gabriel e agora ele vai ser fiel à esposa dele. Não. Se você se acostumou todo dia a ficar com uma, cara, você pode ter certeza que você vai levar isso para o teu casamento. E isso vai prejudicar a tua vida lá na frente. Os seus sonhos familiares vão ser destruídos pelo que você está plantando hoje. E por isso que nós temos visto homens de 50, 60 anos, entrando na terceira idade, caírem sexualmente. Às vezes é porque não resolveram os problemas aqui, na adolescência, quando estavam sendo formados valores e princípios. Por isso, fuja da tentação. Fuja da tentação. Não dê margem para pornografia. Não dê margem para as imoralidades compartilhadas no WhatsApp. Sai do grupo, meu. Sai do grupo. Mas se tu viu que está recebendo muito lixo, sai. Foge. Não fica dando trela, porque aquilo entra na tua mente, perverte os teus valores. Quando você vê, você já fez. Deus pode dar uma chance? Pode e dá, Deus perdoa, mas assim você vai destruindo os sonhos que Ele tinha para você. E muita coisa que você nem precisava passar, vai passar por causa dessas bobeiras. Cuida com isso, cuida com a tentação das drogas. Cuida com a tentação das drogas. Falo isso porque eu sei que a geração de vocês o tempo todo está sendo chamado para fumar um baseado. Amanhã
aqui em Blumenau vai ter uma porcaria de marcha da maconha querendo defender o uso liberal da maconha. E se a gente for nas escolas, aqui está a irmã Ivanete, que é policial civil, ela tem acompanhado isso, ela sabe, as escolas estão mergulhadas na droga, galera aí, que nem vocês, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção nisso. Quando a esposa de Potifar, ela vem tentar José, só estavam os dois na casa dele, mas aqui, sabe o que está acontecendo? É uma tentativa de substituição de sonho. A proposta dela é, vamos ser amante, eu sou bonita, você é bonito, você está numa posição boa aqui na casa do meu marido, a gente pode ficar assim, se curtindo, assim, desse jeito, nada vai mudar, não vou contar para ninguém. Mas José sabia que o sonho de Deus não era continuar ali na casa de Potifar, Deus tinha um trono para ele sentar lá na frente, e o diabo veio com uma proposta indecente para ele. Ele podia, se ele quisesse, trocar um pelo outro. E o diabo tem feito justamente isso na geração de vocês. Feito vocês esquecer aqueles sonhos que Deus colocou na sua vida, grandes sonhos, por uma porcaria de prazer momentâneo, por um baseadinho, por uma cheirada, por uma besteira que vai durar ali alguns minutos e deu. Abra o olho com as propostas do diabo todo dia. E eu lembro você, a mulher não era feia, a tentação não era algo desprezível, ela era linda, maravilhosa e gostosa. Mas ele disse não, as propostas do diabo vão parecer muito legal. Vem cá, vamos dar uma relaxada. Vem cá, fuma um baseadinho. Vem cá, valoriza muito mais a tua aparência do que a essência. Não importa o que você é, importa o que você veste, cuidado com todo tipo de tentação, porque elas vão destruir a sua vida, os seus sonhos, se você ceder a ela. Não negocie os valores de Deus, eles vão te levar para o sucesso. Não existe uma proposta de Deus para a sua vida que vai te levar para o fracasso. Todas elas é para o seu sucesso, por mais que você não entenda, que nem vocês tiveram a ousadia de cantar aqui, não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Acha que vai valer a pena? Então mesmo não entendendo às vezes os mandamentos do Senhor, naquele momento, saiba que são o melhor para a sua vida, e se você seguir eles, você vai ter sucesso, e vai ver os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida. Ok, ele disse não para o pecado, ele disse não para a tentação, ele venceu o obstáculo da tentação, mas o que aconteceu com José? Foi para a cadeia. É claro que o Potifar, e tem um pastor amigo meu que chama de Boitifar, galhudo, o Boitifar, ele sabia que a esposa dele não era das mais confiáveis, porque senão, se ele tivesse convicção que José fez besteira, ele teria matado, mas não, ele mandou para uma cadeia, e não era a cadeia normal do Egito, ele mandou para uma cadeia especial, a cadeia onde ficava aqueles que tinham acesso ao faraó, aqueles que tinham cometido algum erro com o faraó. E lá foi José para a cadeia. Lá na cadeia, o José ele conhece dois homens. Um era padeiro do grande faraó, e o outro era o copeiro. O padeiro era o que fazia as coisas para o faraó comer, as coisas que ele gostava, deliciosas, o pão, os biscoitos. O copeiro era aquele que sempre estava ao lado do faraó, provava o vinho que ele bebia para ver se não era envenenado, estava sempre ali do lado. José, ele começou então a estar lá na cadeia, servindo aquelas pessoas. José, ele abençoava um, abençoava o outro, tal. Certo dia ele viu esses dois homens acordarem preocupados. No mesmo dia os dois acordaram assustados. Ei, o que está acontecendo com vocês? Posso ajudar? E eles resolveram contar um sonho para José. O padeiro, ele tinha tido um sonho que tinha 3 cestos de pão na cabeça dele, e as aves vinham e comiam aqueles pão. O copeiro tinha tido um sonho.
Ele teve o sonho de que 3 ramos nasciam cheios de uvas. Ele pegava aquelas uvas, espremia e dava para Faraó beber o suco. José, na mesma hora, dá o sonho. O copeiro, daqui 3 dias, vai ser restituído à sua profissão e vai ficar de novo do lado do Faraó. Você, padeiro, infelizmente, daqui 3 dias, você vai morrer. Passa os 3 dias, a mesma coisa acontece. Só que José, ele tinha chegado para aquele copeiro e ele falou: por favor, quando você estiver lá, do lado do Faraó, fala que eu estou aqui injustamente. Lembra de mim, cara. Poxa, eu interpretei o teu sonho, vai lá. Fala de mim e me tira daqui. Eu olho para essa cena e eu vejo um outro obstáculo que José, ele superou. José, ele superou o obstáculo da revolta. Quem que deu o sonho para José? Deus deu um sonho para José. Por falar e sonhar com aquilo e viver aquilo, os irmãos traem José, vai para escravo no Egito. Agora, por obedecer à vontade do Senhor, ele diz não para a tentação, é jogado numa cadeia. E o tempo passa, a Bíblia diz que passa 2 anos, 2 anos, e o amigo dele, o copeiro, não se lembrou dele, ficou esquecido lá. Eu imagino que José às vezes sentava no chão e chorava, mas dizia: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E ele não se revolta, pelo contrário, ele continua fazendo o seu melhor lá na cadeia. Tanto que o chefe da cadeia, vendo todo o trabalho dele, pega a chave e diz: ei, está aqui, é o primeiro bandido que tinha a chave da cela, né? Isso nem era no Brasil, como acontece em alguns casos. Estava lá ele, e administrava a cadeia, e tudo que ele colocava a mão, prosperava. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, adolescente, presta atenção nisso, que é recado de Deus para você. A vida não é perfeita para ninguém. A vida não é perfeita para ninguém. Talvez aconteceram coisas na sua vida que te machucou, que te feriu. Talvez gente perto, igual os irmãos José, traíram ele, venderam ele, nem aí para o irmão. Talvez dentro da tua casa alguém te feriu. Talvez pessoas próximas, uma traição de um amigo, um esquecimento de um ingrato que não se lembrou de você. Tanta coisa pode ter acontecido, mas isso não é motivo para você se revoltar. Não é motivo para você dar o troco na mesma moeda. José nos ensina que para nós vermos os sonhos de Deus realizando na nossa vida, nós precisamos continuar deixando que o Senhor habite em nós e continuar que as virtudes cristãs fluam através da nossa vida. Mas tem um monte de adolescente revoltado, que não pode falar nada, que não pode corrigir, já quer partir para cima. O professor dá uma nota baixa, já quer ir brigar com o professor. Vai estudar. Alguém passa por ele no corredor, né, só olha um pouco, ele diz: o que está olhando? Quer apanhar já? Tem muita gente revoltado, mas isso destrói sonhos. Não seja revoltado e não revide na mesma moeda. Se alguém foi ingrato contigo, não seja ingrato. E quando eu falo de ingratidão, gente, assim, eu tenho chorado, eu tenho chorado com muitos pais aqui na sala de baixo. Sabe por quê? Por causa de filho adolescente ingrato. Tem tudo. Os pais se matam trabalhando, os pais se matam para pagar um bom estudo, os pais se matam para dar a melhor roupa, o melhor tênis. O sonho é ter uma marca. Ok, filho. Os pais se matam, mas o filho ingrato não sabe nem dizer: eu te amo, pai, muito obrigado, mãe, deixa eu te ajudar, pai, deixa eu te ajudar, mãe. Ei, ingrato não vai ver sonho de Deus realizado na sua vida. Não seja ingrato. Por favor, filhos, reconheça o que seus pais fazem na sua vida, ame os seus pais, beije todo dia os seus pais, ou quem cuida de você, ame eles, se esforce para vencer na vida e mostrar para eles que o amor que eles investiram em você não foi em vão. Mas não seja ingrato, não seja ingrato. Tem filho e filha
fazendo os pais chorar todos os dias, lágrimas de tristeza e não de alegria. Filhos desobedientes, que o pai diz não, ele vai lá e faz só para provocar. A mãe diz, faça isso, ele não faz por birra. Não seja ingrato, filho. Não seja ingrato. Não ceda à revolta. Olhando num contexto maior, a gente podia olhar para a vida de José e dizer, esse cara pode ser um revoltado, foi vendido, trocado pelos irmãos, traído, resistiu à tentação, mas foi para a cadeia, esse cara tem que ser um baita revoltado. Ei, revolta não vai te levar a nada, mas se você transformar esses sentimentos negativos em coisas positivas, você vai caminhar para o seu sonho. O tempo passou, e daí Deus, que deu o sonho, começa a atuar na vida de José. E vai lá no faraó. Faraó, todo dia, nos seus lençóis de seda, se esticava, deitado. Naquela noite ele deitou. Mas 3 horas da manhã, ele acorda apavorado. Ele tinha tido um sonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas saíam do rio, muito lindas, mas de repente vinham 7 vacas magras, esqueléticas, e comiam aquelas. Ele pensou, nossa, a feijoada estava boa, mas eu acho que pesou demais. Dormiu. Daqui a pouco ele acorda de novo. Um sonho parecido. 7 espigas lindas estavam se formando, mas de repente vinham 7 espigas feias e comiam aquelas. Apavorado, não conseguiu mais dormir, chamou todos os sábios intérpretes do Egito, venham aqui, me explique o que está acontecendo, eu sonhei 2 sonhos muito parecidos, o que é isso? E ninguém, de todos os sábios lá conseguiu interpretar o sonho de José, mas o copeiro, ele se lembra de José, por pura coincidência, a ação de Deus estava ali, deu o sonho ao faraó, tocou no coração do copeiro e ele, lá na cadeia tem um jovem hebreu que quando eu tive o sonho ele falou, e se cumpriu do jeito que ele tinha falado, chame José, e lá vai o Zezinho falar com o faraó. E eu gosto disso aqui, porque faraó olha no olho daquele garoto e diz, você é o José? Eu mesmo. Ô José, eu soube que você é bom em interpretar sonho. E daí, olha o que José diz. Grande faraó, não é eu que interpreto o sonho, mas quem sabe todas as coisas é o meu Deus. É o meu Deus. Eu olho para José e eu vejo aqui que ele venceu também um obstáculo que a nossa geração não tem vencido, que é na área da espiritualidade. José, ele podia ter negligenciado a sua vida espiritual, porque ele estava num contexto diferente, com divindade diferente, mas ele o tempo todo colocou Deus na frente, obedeceu os valores de Deus. Lá na cadeia, quando foi interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, ele diz, Deus é o Senhor dos sonhos, fala que Ele vai me dar capacidade para interpretar. E agora, mais uma vez, diante de Faraó, ele não diz, realmente, eu sou bom, você tem razão, Faraó, eu sou o cara, pode falar que eu sei tudo. Não, é Deus, é Deus, é Deus. José, ele levou a sério a sua vida espiritual o tempo todo. E agora, diante do faraó, lá estava mais uma vez ele, engrandecendo o nome do Senhor, tirando a glória dele e dando a glória para aquele que é merecedor de fato. Adolescente, Deus colocou grandes sonhos no seu coração, mas você precisa valorizar a sua vida espiritual acima de tudo. Há 1700 anos atrás, mais ou menos, o Agostinho, conhecido muito como Santo Agostinho, ele falou uma coisa que é muito verdade, e eu não quero que você esqueça isso. Ele disse, o homem foi feito para Deus, e não vai encontrar descanso para a alma, a não ser em Deus. José sabia isso, sabia disso, e ele não podia abrir mão de Deus. Agora, tem uma geração de adolescentes que faz isso, e não só de adolescentes, jovens, adultos,
se esquece de Deus. Se esquece de Deus. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para vir aos pés do Senhor. Não tem mais tempo. Na verdade, não é que não tem mais tempo. Se olhar bem, você sabe, é má administração do tempo. Má administração do tempo. Porque tem tempo para o Facebook, para o WhatsApp, para a televisão, assiste 10 séries na Warner Bros. Mas para ler a Bíblia não tem tempo, para orar não tem tempo. Sabe o que vai acontecer? Os teus sonhos vão ser reduzidos em coisas fúteis e pequenas, que nem essa geração está vivendo. Tem muito adolescente falando para mim, sabe qual é o sonho de vida dele? O sonho de vida de um adolescente é ter o iPhone 5. O sonho de vida de um adolescente é usar a roupa da Vans. Caramba, sabe o que é isso? É falta de intimidade com o Senhor, porque os sonhos grandes que o Senhor colocou na sua vida, no seu coração, você não tem alimentado, porque não está na presença dEle. E daí você fica se limitando à aparência, ao que os outros vão pensar de você. Não caia nesse obstáculo de negligenciar a vida espiritual. Leve a tua vida espiritual a sério. Ore todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Fale com Deus todo dia. Isso vai trazer um sentido para o seu existir. E assim você não vai acrescentar o índice de tanta gente que está suicidando, tirando a vida. Por quê? Porque achou que o sentido da vida era no iPhone, era na roupa de marca, mas quando teve não preencheu o vazio. Achou que o sentido da vida era estar na roda do baseado, rindo com os amigos, mas daqui a pouco os amigos todos saíram, fugiram, cadê? Daí sentiu vazia. Ei, você não vai encontrar sentido para a vida a não ser em Deus, em Deus, em Deus. Busque ao Senhor e valorize a sua vida espiritual. Já vamos acabar, o tempo passou, tinha mais algumas coisas para falar. Agora eu lembro você, adolescente, uma coisa. Falei desses obstáculos que você precisa superar, para ver os sonhos de Deus realizarem na sua vida. Agora lembre-se disso, Deus, Ele não se engana em dar sonhos. Deus não se engana. Daí você pode perguntar, mas pastor, peraí. Por que então José passou por tudo isso? Ao ser vendido pelos irmãos, ele estava sendo levado para o lugar onde ele chegaria ao trono. Ao trabalhar na casa de Potifar, ele estava aprendendo as habilidades administrativas que ele precisaria ter para depois estar lá no trono. Ao ser caluniado pela esposa de Potifar e lançado na cadeia, ele estava tendo contato direto com aquele que era mais próximo do rei, o copeiro do rei. Queria falar dele depois para estar na presença do faraó. Deus não se engana de nada. Ele é perfeito, Ele é perfeito, Ele é perfeito. E daí o faraó diz assim, qual é a interpretação do sonho? Virão 7 dias, 7 anos, as 7 vacas magras, e as 7 espigas magras, e as 7 vacas gordas, e as 7 espigas gordas, significam 7 anos. Virá 7 anos de muita fartura. E daí, faraó, ajunta muita coisa, porque depois vai vir 7 anos de extrema crise. E todos, se não estiverem preparados, vão morrer. E daí ele já dá a dica, então, faraó, coloca alguém na frente, desse trabalho para durante os 7 anos, arrecadar, ajuntar muito, e depois você vai ter para dar e vender para quem você quiser. Faraó na hora, aonde nós vamos arrumar um homem mais sábio do que esse? Você vai ser. Está aqui o meu anel, a partir de hoje, aqui no Egito todo, só eu vou estar acima de você. Mas a Bíblia diz que até as decisões que o faraó ia tomar pedir ajuda para José. Ou seja, José foi o governador do Egito. Agora, eu imagino justamente o quê? Você já imaginou o dia da coroação de José? O dia da coroação de José. Tudo preparado, tudo ornamentado, as trombetas soando, todo mundo aplaudindo. Eu imagino que a esposa de Potifar estava se escondendo. E agora? Mas José, ele sobe aqueles degraus no tapete vermelho e vai dizendo, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena.
Senhor, valeu a pena mesmo. Ei! Os sonhos que Deus colocou no seu coração é o melhor que pode acontecer na sua vida. Portanto, eu quero encerrar lembrando as frases que nós falamos lá no começo. Acredita. Acredita no sonho que Deus te deu. Acredita no sonho que Deus te deu. Mas lute por ele. Que essa fé no sonho venha te fazer todo dia superar esses obstáculos e chegar ao trono onde é o seu lugar. Se coloque em pé nesse momento. José, ele salvou o Egito, e ele salvou a sua própria família, porque acreditou nos sonhos. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Adolescente, eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que está a tua fé nos teus sonhos. Eu não sei se você tem abrido mão dos sonhos que Deus te deu por coisas menores. Mas eu sei uma coisa. Não foi por acaso que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Porque aqui, como disse o pastor Nilton, aqui está a resposta do clamor de muitos cristãos para que haja um avivamento nas nossas cidades. Aqui você é a resposta para que haja uma reforma na nossa cultura. Só que o diabo ele tem pego e falado o tempo todo: abre mão do teu sonho, para com isso, você não vai chegar lá, isso não é para você, para com isso. Tem colocado esposas de Potifar para te tentarem, tem colocado pessoas próximas como os irmãos para te enganarem, prejudicarem, tentar te destruir. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: acredita, porque eu estou contigo. Acredita, vai dar certo. Acredita, você vai chegar lá e o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Eu quero fazer uma oração só. Se tem algum adolescente aqui hoje, mas não, por favor, antes eu vou falar, não vem aqui na frente, porque o teu amigo está vindo. Mas se tem adolescente aqui que acredita no sonho que Deus te deu, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você nesse momento, para que você venha vencer os obstáculos e fazer a diferença na nossa sociedade. Você que acredita no sonho, aquele sonho grande que Deus te deu. Não estou falando o sonho de ter um iPhone, estou falando o sonho de impactar uma geração. Aleluia. Certa vez, quando eu tinha 15 anos, na cidade de Lages, num congresso de jovens, a mensagem foi sobre sonho, e eu falei: Senhor, eu acredito nos sonhos que tem para a minha vida. Naquela noite o Senhor falou muito forte comigo. Eu fui renovado aquela noite. Não sei, acho que vocês nunca me viram dançando no Espírito. Naquele dia eu saí dançando no meio da igreja, no Espírito. E eu entendi justamente o recado do Senhor. É isso aí. Você vai sair dançando. E onde você estiver dançando, vidas vão ser impactadas e transformadas. Eu fui alimentando os sonhos de Deus na minha vida. Quando eu estava no seminário, o Senhor me deu 2 sonhos, que está aqui hoje. Você é a resposta dos meus sonhos. Sabe por quê? Foi lá no seminário, no momento de oração, que eu sonhei com a Força Team. Que eu sonhei com esse nome. E o Senhor trabalhou isso na minha vida, que eu influenciaria uma geração para fazer realmente a diferença nos dias de hoje. E eu sonhei também com o escotinho. Estou vendo essa galera aqui com os lenços.
Tudo isso foi sonhos que Deus colocou no meu coração. Se concretizar, estão aqui. E tem sido o quê? Para minha glória? Não, para a glória do Senhor. Os sonhos dele são para isso. Agora, eu sei que os sonhos que Deus deu para mim, Ele também deu para você. Deus deu sonho para vocês aqui que vocês talvez não tenham levado tão a sério. Deus colocou sonhos no coração de adolescente para usar o talento musical para a glória dele, impactar, não apenas as pessoas que vieram no templo naquele dia, mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de músicos, adolescentes que vão formar bandas, para serem muito mais conhecidos do que Justin Bieber, mas vão glorificar ao Senhor, e vão render toda a glória para Ele. Eu acredito que Deus tem colocado sonhos esportivos em muitas vidas. Eu acredito que tem adolescente aqui que vai vencer Olimpíadas, mas quando os repórteres chegar para perguntar sobre aquela medalha de ouro, ele não vai falar que a glória é dele, ele vai falar que a glória é do Senhor. Eu sei que tem adolescentes aqui com chamados, sonhos para ser escritores, cantores, missionários, médicos. Eu sei que tem adolescente aqui que tem sonho de sentar com os hippies e salvar essa geração. Eu sei que Deus deu um sonho para você, cara. Eu sei que Deus deu um sonho para você, menina. O que você tem feito com o sonho? Não joga o sonho numa lata de lixo. Não troca o sonho por uma roda de baseado. Não troca o sonho por uma ficada boba. Não troca o sonho por nada disso. Leve o sonho a sério. Acredita e deixa o Senhor agir na sua vida. Quero que você feche os olhos e fique abraçado aí mesmo, que quem está do teu lado. E você vai orar. Se você não estava mais acreditando no teu sonho, você vai pedir perdão para o Senhor. E você vai dizer: Senhor, eu quero ser o José da minha geração. Eu quero ser aquele cara, aquela garota que diz não para a tentação, para o pecado e faz a tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a acreditar no sonho. Ora, abre o teu coração para o Senhor. Deus, aqui tem uma geração de sonhadores. Aqui tem uma geração de pessoas, Senhor, adolescentes, jovens, líderes, que acreditam nos sonhos que Tu coloca em nosso coração. E nós estamos aqui, Senhor, dizendo que Tu tens liberdade para fazer a Tua vontade em nossas vidas. Aqui nós estamos dizendo, Senhor, que nós temos fé nesse sonho e queremos que essa fé, Senhor, gere atitudes que venham escolher, Senhor, vida, que venham, Senhor, fugir do pecado, fugir da tentação, que venham, Senhor, fugir da preguiça, superar as perseguições e levar a sério a vida espiritual. Aqui, Senhor, tem uma geração de adolescentes que está dizendo, Senhor, que vai mudar de atitude. Aqui tem uma geração de adolescentes dizendo que vai ler mais a Bíblia para entender o Teu agir, que vai orar mais para se relacionar intimamente contigo. E o meu pedido, Senhor, é que o Teu Espírito Santo esteja aqui confirmando sonhos. Confirme sonhos, Senhor. Abençoa esses adolescentes. Ajuda, Senhor, a superar as dificuldades. Ajuda, Senhor, a superar as tentações. E que o Teu Espírito Santo esteja com eles, os fazendo vencer a cada dia. Deus, abençoa esses adolescentes. E que se as pessoas, Senhor, até mais perto, disserem que não acreditam nos sonhos deles, que eles venham, Senhor, encontrar força para dizer, Senhor, que os sonhos deles estão nas Tuas mãos e que eles vão lutar com unhas e dentes por isso. Eu os abençoo, Senhor, e peço que o Seu rosto seja resplandecido sobre esses adolescentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço para quem está do seu lado e diga para ele: acredite nos teus sonhos e lute por ele.